Olá, eu sou Silvio Rocha, editor-chefe do Balcão Automotivo. Eu tenho aqui comigo 3 entrevistados que, na verdade, vão me ajudar a contar a história de uma figura para lá de importante no mercado de reposição automotiva, que é o seu Pedro Molina, né? Que infelizmente nos deixou em 2016. Como legado, a relação sempre muito sincera com os amigos e pessoas próximas. E mais recentemente, um instituto criado este ano que leva o seu nome, que vamos conhecer em detalhes. Então, para conversar com a gente, eu tenho aqui Carlos Malagoni, Ricardo Ribeiro e Adalberto Nadur. Então, temos aqui uma pauta, né? Mas a gente vai tocando essa nossa conversa como se fosse um bate-papo. Então, pela ordem, eu queria que o Carlos, depois o Ribeiro e o Adalberto contassem um pouco, né, das experiências de vocês no setor e o momento que as histórias de vocês se cruzaram. Então, Carlos, Ribeiro, depois o Adalberto, por favor. Obrigado, Silvio. Obrigado, Adalberto, Ribeiro, por estarem conosco aqui nessa oportunidade da gente falar um pouco do seu Pedro e da iniciativa do Instituto. Eu me juntei à família em 95 e me casei com a Branca Regina, filha única do seu Pedro, em abril de 97. Então, eu estou na família já há 26 anos, né, praticamente, e fui acolhido como filho. Seu Pedro, eu tinha já a minha carreira profissional desenhada, vamos dizer. Eu nunca trabalhei nas autopeças, no setor, mas eu conhecia as pessoas e os amigos e as pessoas próximas dele em eventos sociais ou da Roles, quando tinha as festas, e enfim. E o Adalberto sempre foi um grande amigo, próximo da família, o Ribeiro também, né? E a gente fica muito feliz independente do seu Pedro não estar mais fisicamente aqui, eles nunca nos deixaram, né? Sempre estiveram do nosso lado, passaram conosco pela questão da doença dele. Então, para nós é uma honra e eu sou muito grato à família de ter amigos como o Adalberto e o Ribeiro perto de nós, né? E eu sempre soube de histórias do seu Pedro, né? Que aquela cara fechada, e eu não via isso, né? Coração de ouro, um cara que amava o que fazia, amava a família, era a prioridade dele, né? Amava Roles, né? Minha sogra brinca muito que o amor da vida dele foi, de fato, a Roles, né? E ele foi muito capaz, com a ajuda de muita gente boa, né, liderada por ele, que ele construiu essa história. Então, eu passei a conviver mais com a turma das autopeças no final da doença dele, né, e quando eu passei a tomar conta dos negócios da família, das coisas que ele fez e um pouco da minha história também, e eu vi que é um setor espetacular, né? Muito bacana de trabalhar, dinâmico, enorme, cheio de oportunidades, né? E se você estiver preparado e fizer um trabalho profissional, o resultado vem. Eu acho que essa é um pouco do resumo da história dele à frente da Roles, né? Ele também se cercou de pessoas de primeira linha e isso resultou em tudo isso que a gente vê hoje. Então é um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade da gente falar um pouco do seu Pedro e do Instituto. Muito bom, Carlos. E como você falou, realmente, eu, nas vezes que fui na Roles há muitos anos, né, sempre ele muito solícito, mas o rosto dele mesmo deixava assim, né? Depois, se você conhecendo ele, você via que era uma pessoa assim espetacular, às vezes que a gente conversou. Muito legal. Ribeiro, você agora. Obrigado, Silvio. Obrigado aí, Carlos, pelo convite. Um abração especial para o Adalberto, né? Que a gente faz tempo que a gente não se vê também, a gente está se vendo aqui agora também, né? Mas obrigado aí pelo convite aí, né? Bom, a minha história, né, no ramo de autopeças, né, já são 35 anos praticamente nesse ramo, né? E muito do que eu aprendi, né, lá atrás, no início, né, e que fui aprendendo, uma das pessoas que realmente me ajudou muito e que me ajudava, me orientava, com certeza, o seu Pedro Molina, né. Na época eu trabalhava numa grande empresa e comecei como um promotor de vendas, né, de Fusquinha 70, né, visitando os clientes e tal. Naquela época nós não tínhamos veículos assim de empresas para você trabalhar, né? Você usava o carro que você tinha na época.
E o seu Pedro, né, a Rolis, na época, era um grande cliente dessa empresa, e eu tinha como missão atender todos os clientes que eu tinha que atender, não só na ponta, mas também os distribuidores. E um dos distribuidores era a Rolis, eu tinha que visitar a Rolis, e aos poucos eu fui conquistando meu espaço lá e trabalhando com o seu Pedro, né? Eu acompanhei muitas transformações, muitas coisas que aconteceram, né? Durante toda a trajetória também do seu Pedro, peguei só essa parte aí de 35 anos daqui para cá, né? E a gente vê, né, que foi realmente uma trajetória muito importante, né? Foram anos aí de conquistas e desafios e oportunidades aí que ele conseguiu conquistar, né, que conseguiu botar em prática, né? E tudo que a gente vivia, a gente sempre tinha ele como referência, a gente tinha ele como realmente um verdadeiro mentor, né? O nosso relacionamento com a família sempre foi muito estreito, os eventos com a família, tudo que envolvia, né, a família, a Rolis e a família do seu Pedro, eu sempre estava muito próximo, assim como a Adalberto e outros amigos também, e eu fico feliz de poder estar hoje aqui com vocês e poder falar um pouquinho dessa pessoa que faz muita falta, né? Muita falta mesmo, porque você vê, né? Toda semana nós estávamos juntos, né? Toda semana, ou às vezes, quantas vezes, né, Adalberto? A gente fazia reuniões com ele 19 horas, né? 7 horas da noite, né? Quantas vezes isso, né? Quantas vezes eu chegava lá, já estava o Adalberto lá e eu colocava tanto na passagem da minha ida, né, para trabalho, para passar na Rores, como na volta, né? Antes de eu ir para casa, sempre passava lá, né? E a gente viu grandes momentos, né? Durante toda essa trajetória aí. E é isso, assim, eu sinto muita falta dele, por isso que eu acabei de falar, né? A gente toda semana estava junto, toda semana estava falando de negócio, toda semana ele olhava para mim e falava, você é bobo, você é tonto, não é assim, seu tonto, né? Você tem que... Carinhosamente. Eu falava assim, não, seu Pedro, mas tal, e ele falava, meu, você é bobo, você é tonto, não é nada disso. Bem assim, né? E a gente foi aprendendo muito com ele, né? Era um verdadeiro... Ele tem vários filhos aí, né? Mas eu era um dos filhos dele lá, que ele me ajudou muito, me orientou muito, e eu agradeço por tudo isso aí. Muito legal. Ô, Ribeiro, você falou de 35 anos, você tem experiência no setor, né? De vivência. Você começou com quanto? Você não tem cabelo branco, Ribeiro? Você começou o trabalho infantil? Mas também não passo nada, não, tá? O cabelo é assim mesmo, tá? O pessoal fala que eu passo tinta, mas não é nada disso, não. Eu lá atrás, né? Comecei lá na COFAP, né? Aí depois eu fiquei um bom tempo na COFAP, aí saí, fui fazer uma consultoria para o grupo do Dana, aí fazia consultoria para a Dana, fazia consultoria para a Rede Âncora, que hoje é uma empresa grande aí também, muito grande, e depois, naquela trajetória de Dana, Afínia, né, e depois que, né, foi passando nessas mudanças durante esses anos aí, a última aí, que era realmente um dos acionistas, inclusive era o seu Pedro, né? E outros grandes amigos nossos aí, que eram realmente acionistas da empresa. E é engraçado, né? Porque o seu Pedro também, quando ele passou a ser um dos acionistas da Nakata, né? Ele me ligava, ele falava, onde você está? Né? Eu falei, você vai passar aqui? Né? Vem aqui que eu quero... É seu chefe que está falando. Mudou a relação entre amigo, agora é meu chefe. Eu falava, meu, o que é isso? Né? Aí conversava com ele sobre os assuntos, aí de repente eu falava assim, você está falando isso como meu chefe ou como meu cliente? Se for como meu cliente, eu vou falar diferente. Se for como meu chefe, tudo bem, eu fico quieto. É isso aí, né? Muito bom, Ribeiro. Adalberto agora? Então, o Pedro, eu conheci ele na Avenida Lins de Vasconcelos, ainda quando a Rhodes estava lá.
né? Isso deve ter sido por 1975, 76, alguma coisa assim, né? Hoje eu tenho 53 anos de mercado, né? Esse ano aqui, e, na verdade, o relacionamento com o Pedro, eu conheci ele desde essa época da Lins de Vasconcelos, mas sem um contato mais próximo. Depois, quando ele assumiu a área comercial, né, é que nós tivemos o maior contato. Então, é assim, é uma vida, né, convivendo com a pessoa dele, que é uma pessoa com um caráter assim bem definido, né, com personalidade firme, uma pessoa realmente de conhecimento, pessoa que pode transmitir para você coisas que você utiliza, né? Então esse era o Pedro, né? Durante os anos tornou-se líder aí nesse mercado porque ele inovou, né? Como eu tinha dito já um pouco antes, o Pedro trouxe para a negociação coisas que o pessoal geralmente não pensava. Eles queriam repor peça, manter o estoque. Na verdade, o Pedro trouxe uma análise de mercado que ele comprava na hora certa, sabia quanto comprar, se comprava menos, mais. Então, essa inovação trouxe o sucesso para a Rollins, né? E, sem dúvida, a receptividade que ele dava aos fornecedores já era uma receptividade bem diferente, uma receptividade em que as pessoas sentiam tranquilidade e confiança, que era a personalidade dele, né? Então, eu acho que o Pedro é uma pessoa ímpar, né? Que eu acho, porque ele realmente manteve a conduta do início ao fim. Não havia mudança de estado emocional dele, dizer que hoje ele está bem, amanhã ele está mal, nada disso. Sempre foi uma pessoa que tratou sempre as pessoas com respeito e trazia, por exemplo, dentro dele o compromisso. O que ele assumia estava assumido, ele iria cumprir com o que ele fez, né? Então era muito bacana isso. Perfeito. Eu acho, assim, das experiências de vocês, eu acho que, começando pelo Adalberto, queria que vocês falassem a cronologia do seu Pedro, porque a gente sabe do sucesso que ele fez na Rollins, depois Card Central, né? Então, o seu Pedro começou como no setor, assim? Queria que vocês falassem, ou ele veio, ou ele é oriundo de outro mercado, assim. Quem de vocês pode... Eu acho que é o Adalberto, né, Adalberto? Pode começar. Aí o Ribeiro e o Carlos podem pontuar. Então, mas o Pedro, ele, assim, de todo uma vida aí que eu conheço o Pedro, né? Nesses anos que eles estão aí no mercado, a Rollins, eu conheci na Rollins, e a vida toda foi da Rollins. Ele era contador na Rollins, né? A contabilidade era do Pedro, né? E ele, então, não tinha assim, um contato com a área comercial, como depois, quando ele assumiu essa área, que ele teve esse contato. Mas, então, ele era da Rollins, todo esse controle que a Rollins, depois a gente vai poder falar um pouco mais para frente, sobre essa forma de administrar, ele já tinha na área contábil. É ele que dizia se liberava a compra ou não, qual o valor que podia ser comprado. Então, a estrutura da Rollins, essa força que a Rollins sempre teve, é porque tinha uma administração financeira de primeira qualidade. Ele veio demonstrar também que não era só a parte financeira, e sim a parte comercial, quando ele entrou na área comercial e inovou do jeito que eu falei. Então, a trajetória dele, ele vem vindo dentro da Rollins, é o que eu conheci ele sempre dentro da empresa Rollins, e até hoje a gente vê o que ele fez e o que ele trouxe de benefício, né?
para essa empresa. Depois houve a compra, saiu o Sidney, saiu o Eduardo, que eram os principais proprietários, né? E quando ficou o Pedro e assumiu a área comercial, aí sim o Comolatti, que havia comprado, arrumou um braço forte para uma empresa como a Rolls e se transformou na Rolls, que hoje está aí e pertence ao grupo, né? É isso aí. Você sabe que, complementando, né, ele teve 3 diplomas, né, administrador, contador e advogado. Eu acho que essa formação deu a ele muita base técnica para juntar com a expertise pessoal dele, personalidade, né? E ele vem de origem humilde. E aí eu acho que isso que é legal, que eu admiro muito, porque ele lutou por tudo que ele conquistou. Ele nunca teve nada, assim, não digo de mão beijada, mas ele teve que lutar por tudo que ele conquistou, né? E outra coisa que eu admiro muito nele, na personalidade, é que ele não mudou 1 milímetro, como a Adalberto mencionou, o jeito de ser, né? Não é porque ele atingiu um patamar importante profissional e amealhou coisas materiais em função de muito trabalho, porque é o que ele mais fazia era trabalhar, inclusive abdicando de convívio familiar, como diz a minha sogra, minha esposa, né? Ele viu a oportunidade de se dedicar e construir as bases do que virou a Rolls e o grupo, né, Car Central depois. Então, foi tudo feito com muito afinco. Ele entrou, acho que na Rolls em 73, se não me falha a memória, e um pouco de bastidor aqui, quando houve essa transação do seu Evaristo, da compra da Rolls, a minha sogra disse que na casa deles um dia, acho que eles moravam no Paris nessa época, ele falou para minha sogra assim, olha, eu acho que eu estou desempregado. E ela falou para ele, mas por quê? Se você acha que você não tem que vender, não venda. Olha só que interessante. E ele não vendeu, e ele cresceu no societário, reinvestindo o resultado que ele mesmo ajudava a gerar, né, liderando a empresa. Então, eu acho isso muito legal, porque são ensinamentos importantes de vida, de perenidade, né? Se calcar nos valores importantes da vida e não desviar disso em hipótese alguma. Como disse bem o Adalberto, ele era da linha do fio do bigode, né? Eu encontrei o Roberto Kaczynski uma vez em Miami, eu tive negócios em Miami imobiliários com sócios e tal, e um do meu sócio principal foi morar em Miami e visitando casas lá numa ocasião, uma das casas que ele foi era do Roberto. E a hora que o Roberto se apresentou, falou, bom dia, prazer, Roberto Kaczynski. Eu estava atrás, assim, eu falei, pô, Kaczynski. Eu já ouço falar que esse sobrenome aí, eu acho que só tem esse, né, que eu conheço, assim. E eu, quando me apresentei, falei, você era da COFAP, né? Eu falei, eu sou genro do seu Pedro. Ele tirou o corretor e o que era uma visita de 1 hora, ele ficou 2 dias com a gente em Miami, levando a conhecer a casa, a família, leva a almoçar não sei aonde e tal. O seu Pedro e a dona Branca eram muito amigos dele, né? Do Roberto, da família, conviveram muito, e o Roberto falou isso, cara, teu sogro dava a mão aqui de pedido bem relevante em valores, e a gente sabia que se ele falou, tá falado. Eu acho isso, são coisas marcantes que eu vim a conhecer depois que ele já não estava, né? Então, um pouco da história que eu vejo é essa. A autopeça foi a grande, de fato, parte da vida dele, né? Foram 43 anos no setor, e para trás, muito trabalho, né? Trabalhando na mercearia do seu Antônio, do pai dele, vendia bombril na feira, né? Essas são aquelas histórias que são legais de contar, porque quem conhece ele mais recente acha que tudo não é tão... As coisas não são tão, assim, sofridas, né? E, como diz aquele ditado em inglês adaptado, né? Dê dinheiro e poder que você conhece a pessoa. E eu acho que ele teve os dois e ele ficou conhecido pelo que tem de bom, né? Acho que é isso. Muito bom, Ribeiro. E dentro do que foi colocado, né, toda essa experiência dele, ele também ajudava muito as pessoas das fábricas, né, os fornecedores. As pessoas, antes de tomar qualquer atitude, usavam muito os conselhos dele, né?
visitavam lá e conversavam muito com ele para poder tomar as decisões corretas também, né? Então, ele era, além de um grande amigo e um grande cliente, praticamente era um consultor mesmo para algumas horas bem difíceis para determinadas empresas, né? Então, ele conseguia também ajudar nessa orientação. É engraçado, né? O Adalberto estava falando, né? De como que ele recebia e como que ele tratava os fornecedores e como ele fazia os negócios, né? E à medida que o Adalberto foi falando, veio na minha imagem aquela máquina dele, né? De calcular, que está lá no escritório, né, Carlos? Já me veio aquela imagem daquela máquina de calcular que tem aquele rolinho de papel, né? Que ele fazia as contas e puxava aquele papelzinho, sabe? E essa máquina está lá no escritório, né? E uma coisa que também eu lembrei, que é muito interessante, vocês falaram do seu Abrão Kaczynski, do Roberto Kaczynski. O seu Abrão, ele parava o carro ali na rua da Manifesto e entrava lá, assim, já ia direto na sala do seu Pedro para conversar com ele, assim, isso era, não era sempre, mas sempre que o seu Abrão podia, ele parava lá e é engraçado que eu sabia, às vezes, quando ele ia, ou eu sabia, ou por coincidência eu estava lá quando eu vou, o que o seu Abrão está fazendo aqui, né? E aí já entrava direto, já ia lá conversar com ele, e um encontro também que eu lembro, que foi num escritório também, que eu levei toda a equipe da Rollins na época para a gente fazer uma apresentação e tal, e aí o seu Abrão fez questão de ir lá também, né, de estar lá junto com o seu Pedro, o José Carlos, né, de Cessa também. Então, a gente lembra desses momentos, assim, importantes, né, que por tudo isso que vocês falaram dele, e, e como ele era reconhecido e como as pessoas realmente procuravam ele, né, para poder conversar, trocar ideias e isso aí. Muito bom, muito bom. Agora, assim, ele chegou a confidenciar para vocês, embora o nosso setor, né, de reposição, ele não sinta tanto como outros setores, né? Então, a gente tem crise, mas não é como em outros setores. É assim, das dificuldades de se investir no negócio, ele chegou a falar para vocês em alguns momentos, assim, que vocês podem pontuar, olha, tá difícil essa situação, putz, preciso crescer em filiais, mas a dificuldade tributária, enfim, é só um exemplo aqui. Ele chegou em algum momento confidenciar esse tipo de coisa para vocês? Então, as coisas que eu acho assim que ele sempre teve muito cuidado, muito critério para trabalhar, foi no que diz respeito aos cuidados que ele tinha na área comercial da Rollins. Então, os períodos mais complicados foi quando foi dos planos, né? Naquela ocasião, não sei se vocês se lembram, existiram aí vários planos, era a época dos planos, você achava que nunca poderia piorar, né? Mas sempre piorava, né? E o primeiro deles foi em 86, né? Que o Dilson Funaro lançou o Plano Cruzado, né? Naquela ocasião. Isso trouxe assim um efeito complicado para o mercado, porque antes do lançamento do Plano Cruzado, o mercado existia uma inflação de 80% ao mês. Aquilo havia uma alteração, reajuste de preços constante. Olha o que esse homem fez. Eu estou falando porque eu estava junto. Eu era um dos fornecedores. Olha o que ele fez. Ele vinha e ninguém sabia onde investir. Por quê? Porque, na verdade, houve uma supervalorização, né, dos investimentos, bolsa, outra, porque a inflação era muito grande. Mas o Pedro, ele continuou investindo em estoque.
Então, veja a visão dele, acompanhe o raciocínio para você ver o que esse homem fez. Ele manteve a compra e elevada compra, enquanto os outros foram para mercados diferentes. Grandes empresas do nosso setor foram para outros mercados. Isso antes do plano cruzado. E ele tinha, então, um super estoque, porque ele não parou de comprar. Porque, nessa ocasião, quando o pessoal saiu para outros mercados com o capital, o Pedro continuou negociando. Então, ele tinha custo excelente, alto estoque, ele resolveu, falou de várias vezes, não só para mim, como outros fornecedores podem aí confirmar isso, que o negócio dele era peça e ele mexeria em peça. Agora, todo bom administrador precisa um pouco de sorte. Em 86, fevereiro, veio o Plano Cruzado. E o Plano Cruzado congelou os preços. Né? Só que o dele estava sempre atualizado, porque estava tendo reajuste sempre. Né? Porque o pessoal trabalhava dessa forma, as empresas, e ele, então, ia comprando sempre com preço bom e boa negociação. Aí, 2 meses depois do Plano Cruzado, porque o Plano Cruzado ele criou um gatilho para os trabalhadores de aumento, e eles queriam aproveitar. Então, a caderneta de poupança caiu e foi tudo para o consumo. Aí foi assim, imagine o que ele fez com super estoque, né? E quando começou essa demanda enorme, você imagina como ele vendeu, ele tinha mercadoria para vender. Já os fabricantes já não queriam mais fornecer, né? Porque os preços estavam congelados, mas ele tinha a mercadoria em estoque. Então, veja que não é por acaso que a Rollins se tornou o que é. Porque para ela se tornar o que é e ter um capital à vista, na mão, como ele tinha, é porque esse tipo de raciocínio, de estudo de mercado que ele fazia, ele levava a isso. Então, quando todo mundo voltava, ele estava indo, investindo na peça. Então, você não imagina o que ele fez com a Rollins, ele tendo a mercadoria para vender. E os outros com dificuldade, porque as indústrias já não queriam mais entregar por causa do congelamento de preço. Né? Então, o Pedro aí fez um trabalho assim fenomenal, né? Enorme, ganhou dinheiro para a Rollins, né? E isso, a administração dele era independente de qualquer outra, né? Quem resolvia os problemas da Rollins eram eles, ele, o Zé Carlos, né? Ele teve também, nós não podemos desvalorizar e deixar de mencionar o Zé Carlos. O Zé Carlos andava em conjunto com ele e todo esse trabalho na área de venda, marketing, ele fazia, e os dois levaram a empresa no nível que ela ficou. Tá? Depois, houve outros planos, né? Como o Plano Collor, né? Imagine vocês, ele com um capital enorme, e eles deixaram 20% para as empresas do capital, do que elas tinham em dinheiro, em capital vivo. Né? A Rollins tinha, então, um volume bom, porque 20% de multa é muito. Né? Então, o que aconteceu? Já no Plano Collor, em 90, 91, a hora que ocorreu isso, ele estava preparado. Né? Porque quando as indústrias tinham que buscar dinheiro, iam aonde tinha dinheiro para pagar à vista. E quem tinha o dinheiro para pagar à vista também era ele. E ele comprava, então, e mais uma vez ele acertou novamente e conseguiu ter grande sucesso aí e mantendo a Rollins. Eu acho assim, como a gente visitava muita gente, o Ribeiro visitou muita gente, visita muitos distribuidores, eles admiravam o Pedro.
pelo que ele fez com a Rolls. Vai ver que os que escutarem esse vídeo que nós estamos gravando, eles vão lembrar sempre da admiração que eles tinham pela administração Rolls, por causa da liquidez da Rolls, que era muito forte, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, ele foi uma pessoa assim, com uma visão muito forte de mercado e administração. Tá? É isso. Perfeito, perfeito. Ribeiro e Carlos, vocês querem concluir? Eu acho que o Ribeiro tem mais adicionado de detalhes do dia a dia, porque o seu Pedro, eu brincava que eu sabia mais da Rolls, às vezes, pelo Zé, o Zé de Cessa, do que por ele. Eu brincava com o Zé, isso, né? Ele sempre foi muito discreto, né? Quando ele chegava em casa, ele tirava o sapato do trabalho e botava o chinelo da família, a gente brincava, né? Então, ele não falava muito de trabalho dentro de casa, era o jeito dele, né? E é isso, só realçando esse ponto do Adalberto, não podemos esquecer do Zé, né? O Zé de Cessa foi o grande parceiro da vida e da história e continua, obviamente, um grande amigo nosso aqui da família, sempre próximo, né? Então, e quantas vezes, né? Contar, né? E quantas vezes, né, Adalberto, a gente chegava, estava reunido o seu Pedro, o José Carlos e o senhor Wilson, né? Então, o seu Wilson colocando as ideias, o Zé Carlos lá também, e o seu Pedro, e os três ali, aí, ou eu, ou você, ou alguém que chegava, tal, a gente tinha muita liberdade, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, a gente chegava lá, e a gente não precisava falar com a Márcia, ou até antes, né? Se você for lembrar, até a secretária que era a Neia, né? Bem antes, né? Você não precisava chegar e falar, posso entrar, Neia? Posso entrar, Márcia? Não, você... simplesmente eles olhavam para mim e tal, fazia assim, cumprimentavam, você já entrava direto na sala dele, e aí eles estavam lá no meio da reunião deles, reunião dos três ali, né? Você não sabe, assuntos importantes e tal. E aí tava lá falando, não sei o quê, aí os caras falavam boa noite, né? A gente, quando é mais novo, a gente até um pouco mais, como eu posso dizer, mais folgado, ou, né? Então a gente chegava e eu falava boa noite. Aí os caras, boa noite e tal. Aí falava assim, senta aí. Tá bom, aí já sentava lá. Aí começavam a falar, discutir várias coisas. E aí, já falaram, não, Ribeiro é de casa aqui, Adalberto é de casa, pode falar, não sei o quê. E pau comia solto. Então, eu lembro muito disso, né? E as questões de compras, como o Adalberto falou, realmente era muito importante, né? Os volumes que se compravam eram muito importantes, não só para a Rolls, mas também as negociações que eram feitas, né, com as empresas, né? Eram, assim, fantásticas, assim. A gente não via a hora, né, de chegar lá no final do mês e pegar uma quantidade de folhas, assim, impressas, né, gigantes lá, que vinha do TI lá, para a gente poder ir para o escritório, para poder pegar uma régua e digitar lá no IBM, lá, tudo aquilo, a gente ficava a noite inteira, e aí era um negócio assim, né, por exemplo, me ligava, falou, Ribeiro, cadê o pedido aí da Rolls? Tal? Não, já estou saindo daqui, já estou indo para aí, né, e eu sempre falava, libera logo aí para mim, né, aí até, eu lembro que, outro dia eu falei no nome do Toshi, o Adalberto, o Toshi e o Sérgio Teixeira. Aí eu chegava, o Toshi, libera aí, meu. E eu ficava aguardando o Toshi liberar aquele monte de papel para eu colocar numa pasta e ir para o escritório para poder digitar tudo aquilo. E era uma quantidade grande, volumes grandes de amortecedores, volumes grandes de jogos de anéis, né, de pistão, muitos jogos de anéis, kits de motor. E olha, eu vou falar para você, sinto saudade, era muito bom mesmo, cara, era legal isso, né, era muito, muito bom. E ele no negócio, ele realmente, você tinha, aí que eu te falo da escola, né, você aprender também a forma que ele está negociando com você, o jeito que ele está falando com você,
né? Quantas vezes a gente, até pelas transformações, as mudanças das empresas, nós levávamos, às vezes, diretores novos lá para conhecer seu Pedro. Não, eu levo você lá. Aí o diretor fala, não, mas você já agendou tudo, tá tudo certo, né? Você já viu lá onde nós vamos almoçar, né? Eu falei, não, fica tranquilo, eu já vi tudo, onde nós vamos almoçar, onde vai estar tudo certo, né? Você levava o diretor lá, o cara sentava lá, abria a pasta, não sei o quê, e conversando com ele, e ele, eu vou falar para você, o olhar dele, o jeito dele olhar para você, era tipo como se estivesse jogando truco, cara, é só sinal, cara, sinal atrás de sinal. Então, assim, quando ele já olhava para você, fazia um sinal, assim, tipo assim, ó, fica tranquilo, é que eu vou dar uma nele já, fica frio, deixa o cara falar, não, ou então fazer assim, ó, o cara nem via, fazer, ó, papo furado pra caramba, e ia falando, né? De repente ele falava assim, ô, meu, vai, pelo amor de Deus, não sei o quê, o cara assustava, né? E aí o cara ia acostumando. Aí quando saía para o almoço, o cara achava que nós íamos almoçar num puta restaurante e tal. Aí saía a pé, o cara já ficava preocupado, onde nós estamos indo a pé com ele? Aí já virava à esquerda para ir sentido ali, né? No Ipiranga ali, né? E aí quando via, nós entrávamos num boteco, bicho. Num boteco de esquina. Sentava para comer, eu falo, o cara era o principal cliente da companhia e dava R$ 30 hoje de almoço para os 3, por exemplo, sei lá, sabe? Aí você levava a nota, né, para poder, olha, almoço com o senhor Pedro Molina, né? R$ 30, né? Um puta almoço, né, bem feito, né? Mas as pessoas não entendiam isso, né? As pessoas falavam, pelo amor de Deus. Depois, quando na volta você já entrava pelo estoque, assim, já entrava pelo estoque, já fazia a volta pelo estoque, já conversando com todo mundo, já olhando um monte de coisa, né? Então, desculpa, eu tô lembrando, se vem na cabeça eu vou falando, né? Mas é isso. Essa simplicidade dele, né? Muito legal, né? Essa relação, né? E você falou, ele confiava tanto em vocês porque deixava vocês sabendo de algumas decisões estratégicas da empresa, porque sabia que ali estava entre amigos, né? Que a informação, uma outra informação não sairia de lá. Muito legal. Carlos, quer concluir, Carlos? Alguma coisa? Não, acho que era isso. A essência era essa, a simplicidade. Você falou bem. Ele sempre foi um homem simples e manteve a linha, né? Acho que a questão principal é essa.